Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de anatomia. Em esta apresentação, estudaremos as vias ascendentes e descendentes do sistema nervioso central, conhecida também como tractos nervosos. Estas vias constituem o principal sistema de comunicação entre a medula espinhal e o encéfalo, permitindo que a informação sensitiva llegue ao cérebro y que las órdenes motoras descienden hacia los músculos. Segundo Rouvier y Delmas, la organización de estas vías explica cómo el organismo percibe estímulos como el tacto, el dolor, la temperatura y la posición corporal, y cómo el cerebro coordina movimientos voluntarios y precisos y mantiene la postura y el equilibrio. Desde um ponto de vista funcional, a vista nerviosa se classificam em dois grandes grupos: vias ascendentes ou aferentes, que levam informação sensitiva desde a periferia hacia o encéfalo, e vias descendentes ou eferentes, que transmitem ordens motoras desde o encéfalo hacia a medula espinhal e os músculos. A organização general. La substância blanca de la medula espinhal está formada por milhões de axones mielinizados organizados em fascículos ou tractos. E estes tractos recorrem los cordones anterior, lateral e posterior. Cada via tem uma origem, um recorrido, uma função específica e um destino determinado. E sua organização permite que a informação viaje com grande rapidez e precisão. Empezaremos a falar sobre as vias ascendentes. As vias ascendentes conduzem a informação sensitiva desde os receptores periféricos hasta a corteza cerebral. Generalmente estão formadas por uma cadeia de 3 neuronas. A primeira neurona está ubicada em gânglio de la raiz dorsal. A segunda está localizada em la medula espinhal ou em bulbo raquídeo. E por último, a terceira está situada em o tálamo, desde donde la información se proyecta hacia la corteza somatosensorial. Y las principales vías ascendentes son: primeira, fascículos grácil y cuneiforme, también conocidos como columnas dorsales. Hay algunas funciones importantes como transmitir tracto fino descriptivo, vibración, propriocepción consciente, que es decir, las percepciones de la posición de las articulaciones y los movimientos del cuerpo. Está organizado como: fascículo grácil transporta información procedente de los miembros inferiores hasta o inferior do tronco. Fascículo cuneiforme conduce información de los miembros superiores y de la parte superior do tronco. Estas fibras ascendem por la medula sem cruzar-se e hacen sinapse do bulbo raquídeo. Ali decursan e continuam hacia el tálamo por el lemnisco medial hasta llegar finalmente a la corteza cerebral. 2. Tracto espinotalâmico. Forma do sistema anterolateral. A sua função é conducir dolor, temperatura, tacto grueso e pressão. A diferença das colunas dorsales é que estas fibras se cruzam ao lado oposto, pouco segmentados, depois de entrar na medula espinhal, e logo ascendem hasta el tálamo e finalmente alcançam a corteza somatosensorial. Esse tracto é fundamental para a percepção do dolor e de los cambios de temperatura. 3. Tractos espinocerebelosos, que transmitem informação da propriocepção inconsciente ao cerebelo. A sua função seria permitir que o cerebelo conozca em todo movimento a posição de los músculos e las articulações para coordenar o equilíbrio, o tono muscular e a precisão de los movimentos. Graças a estas vías, o cerebelo pode corrigir continuamente a execução de movimento sem que seamos conscientes de ellos.
Vias descendentes. As vias descendentes levam as ordens motoras desde la corteza cerebral y otros centros encefálicos hacia las neuronas motoras de la médula espinhal. Estas vías controlan movimento voluntário, postura, equilíbrio e tono muscular. Las principais são tracto córtico-espinal ou piramidal. Es la vía motora voluntaria más importante porque se origina principalmente en la corteza motora primaria do lóbulo frontal. Las fibras descienden por la corona radiada, cápsula interna, pedúnculos cerebelares, puente y pirámide do bulbo. En la parte inferior do bulbo ocurre la decusación de las pirámides, donde aproximadamente el 85 hasta 90% de las fibras cruzan un lado opuesto. Posteriormente descende por la médula espinal hasta hacer sinapsis con las neuronas motoras de asta anterior. As funções seriam controlar os movimentos voluntários, especialmente aqueles que requerem grande precisão, como escrever, manipular objetos ou realizar movimento fino de la mano. 2. Tracto vestíbulo espinal. Se origina em los núcleos vestibulares do tronco encefálico, possuindo funções de manter o equilíbrio e a postura corporal. Estimula principalmente los músculos extensores, ajudando a conservar la estabilidad durante la marcha y los cambios de posición. 3. Hay el tracto retículo espinal. Se origina en la formación reticular do tronco encefálico. Función sería regular el tono muscular, los movimientos automáticos, la postura y algunos de ese reflexo espinal. Também participa em la preparação do corpo antes de realizar um movimento voluntário. 4. Tracto rubroespinal se origina em núcleo rojo do mesencéfalo e possui uma função que seria facilitar os movimentos de los músculos flexores, colaborando com o trato córtico-espinhal em la coordenação motora. E em ser humano tem menor importância que em outros mamíferos, pero sigue participando em controle do movimento. Há uma importância clínica acá. Em conhecimento das vias nerviosas é essencial para localizar lesões neurológicas. Por exemplo, uma lesão das colunas dorsales provoca o que? Perdida do tacto fino, de la vibração, de la propriocepção. Uma lesão do tacto espinotalâmico produz alteração da sensibilidade ao dolor e à temperatura em lado contrário do corpo. Uma lesão do tacto córtico-espinal ocasiona debilidade, perdida de movimento voluntário fino e signo como espacidade e hiperreflexia. Entretanto, a evaluação clínica desta via é fundamental durante o exame neurológico. Em conclusão, as vias ascendentes e descendentes constituem a base funcional da comunicação entre o sistema nervioso periférico e sistema nervoso central. As vias ascendentes permitem que o cérebro receba informação sobre o tacto, o dolor, a temperatura, a vibração e a posição do corpo. As vias descendentes transmitem as ordens motoras necessárias para realizar movimentos voluntários, manter a postura, conservar o equilíbrio e coordenar a atividade muscular. Compreender a anatomia e a função de estes tractos é indispensável para interpretar a exploração neurológica e para localizar lesões em pacientes com enfermidade ou traumatismo de sistema nervioso. Bem, isso seria tudo. Quedamos por aqui e nos vemos em outro vídeo. Tchau, tchau!